Olá, seja muito bem-vindo ao canal Frutificai. Hoje eu gostaria de compartilhar com você essa reflexão com base em 3 perguntas. O que é que eu ganho com isto? Será que vale a pena? Será que essa pessoa merece todo o meu esforço, todo o meu empenho, toda a minha dedicação? Essas perguntas geralmente acabam ganhando maior intensidade, principalmente quando nós estamos diante de situações contrárias. E para refletir sobre essas situações, sobre essas perguntas, eu gostaria de compartilhar com você um pouco da história de José. José foi um dos 12 filhos de Jacó e, diante da inveja que os seus irmãos demonstraram a seu respeito, por ser ele o predileto do seu pai, José acabou sendo vendido no deserto. E nessa condição ele acaba sendo levado à casa de Potifar como escravo. José começa então a fazer ali alguns trabalhos, algumas atividades na condição de escravo, e o resultado da sua ação chama a atenção de Potifar. Então nós vamos encontrar no livro de Gênesis, no capítulo 39, no versículo 5, a seguinte descrição sendo feita a respeito de José. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio. Em consideração a José, a bênção de Yahvé alcançou tudo o que ele possuía, em casa e nos campos. Nós vemos então que a atitude de José, baseada na sua fé, no relacionamento firme que ele tinha com Deus, embora as circunstâncias fossem contrárias, porque José, ele certamente na casa de seu pai tinha servos, agora ele mesmo era o escravo, ele é que tinha que servir as outras pessoas. E aí eu me pergunto, o que é que ele ganhava com isso? Ora, todos nós sabemos que um escravo não tem salário. Então José imediatamente, não tinha nenhum ganho diante do bem que realizava na casa de Potifar. O ganho principal, certamente, que ele almejava tinha base no relacionamento que ele tinha com o seu Deus. Ele sabia que Deus não havia esquecido dele, embora as circunstâncias fossem contrárias. Ele mantinha acesa a sua fé, a convicção de que Deus estaria com ele em todo o tempo, durante todos os dias da sua vida. E o bom desempenho de José, o fato dele ter sido posto como administrador de todos os bens de Potifar, não foi o suficiente para que as aflições terminassem na vida de José. Ele então começa a ser seduzido pela esposa de Potifar, ser assediado por ela, porém ele não cede aos seus encantos. E por conta disso, ela faz toda uma armadilha para que José fosse acusado de tê-la tomado para si. E José então é levado ao cárcere e ele é levado à prisão. E agora José chega na prisão e continua mantendo a mesma inclinação, a mesma atitude positiva, a mesma excelência em tudo aquilo que fazia. Então nós vamos ver José agora com a seguinte descrição sendo narrada na palavra do Senhor. O livro é Gênesis ainda, mesmo capítulo 39, porém o versículo é o 23. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sobre a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo o que realizava. Então nós vemos José agora na condição de preso e ainda na condição de malfeitor, porque ele estava ali no meio de todos aqueles homens na prisão. E mesmo assim esse moço demonstra uma atitude admirável que todos nós temos muito a aprender com elas. E aí que eu convido você a analisar essa palavra, o desempenho, o comportamento de José diante de tudo aquilo que você tem enfrentado na sua vida. Talvez você tenha áreas da sua vida onde você esteja passando por situações contrárias, no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos afetivos, com filhos e até mesmo na sua saúde. E aí, muitas vezes, nós ficamos desacreditados a respeito das áreas críticas da nossa vida. Por vezes nós pensamos, não tem mais jeito, isto é impossível de ser mudado, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. E
o nosso desempenho, à medida que nós nos questionamos a respeito da possibilidade de mudança, pode sofrer decadência. Aquilo que nós já fazíamos bem, quando tudo ia bem, acaba tendo uma alteração, porque quando as coisas não vão bem, a nossa inclinação natural acaba sendo diminuir o nível de excelência em tudo aquilo que nós fazemos. Então eu convido você a analisar as suas atitudes, os seus comportamentos, à luz do comportamento de José, porque se nós aprendermos com ele que independente das situações, o Senhor sempre estará conosco, porque Ele é o justo recompensador, Ele nos vê no secreto, onde mais ninguém é capaz de nos observar. Em todos os momentos da vida Ele nos acompanha. Então é importante que você olhe para aquele seu casamento que talvez você tenha condenado como em ruínas, como fracassado. É importante que você olhe para o seu emprego que talvez você tenha condenado como uma empresa precária, um salário muito baixo. Que você olhe para o seu filho que talvez você veja nele desobediência, veja rebeldia. Que você olhe para o seu dia a dia em relação à casa, em relação à sua saúde, que também você pode estar aflito, ansioso por conta da sua condição física. E olhe para o seu Deus, olhe para o nosso Deus. E assim como fez José, mantenha a inclinação correta, mantenha a atitude correta, mantenha o seu bom desempenho, mantenha a sua alegria, mantenha acesa a sua esperança, a certeza, a convicção de que Deus agirá em seu socorro. Para concluir essa reflexão, eu gostaria de ler um versículo que está no livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O fato é que nós vemos José passando de escravo, passando a prisioneiro e malfeitor, e em seguida se tornando governador de todo o Egito. Isso porque, assim como nós vimos na palavra do Senhor, ele soube ser fiel sobre o pouco que o Senhor lhe concedeu. Então, se você olha para a sua vida e tem contemplado escassez em algumas áreas, se o seu casamento te traz pouca recompensa, pouca alegria, se o seu filho te traz pouca obediência, se ele tem demonstrado muita rebeldia, se no seu trabalho o salário é pouco, se a sua saúde ela tem te trazido tristezas, então nessa condição de escassez, que você possa ter um coração de bom administrador, continue administrando bem o seu corpo, a sua saúde, indo ao médico, tomando os seus remédios, mas continue sobretudo crendo no Deus Todo-Poderoso, que no momento certo vai agir em seu favor. Em relação à sua casa, se ela ainda não é o ambiente que você deseja, continue sendo um bom administrador, leve flores, pinte, reforme, faça aquilo que estiver nas suas forças, porque ao ver o seu empenho no tempo certo, o Senhor vai agir. Em relação ao seu casamento, do mesmo modo, leve flores, ame, tenha atitudes positivas, faça um bolo, vá ao supermercado, auxilie, ajude, fale palavras agradáveis e certamente o Senhor no tempo certo irá reverter toda a situação. Não desista, meu amado, é o meu convite para você através dessa palavra. Renove a sua esperança, você tem uma unção de restaurador à medida que crê no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Jacó, no Deus de José. Então mantenha acesa a chama da sua esperança. Deus é contigo, que essa palavra te abençoe e até a próxima semana.